aí pessoal, tudo bem? Chegamos na terceira e última etapa do nosso projeto de artes. E nesta última etapa nós vamos falar sobre releitura, como se dá o processo de uma releitura e o cuidado que nós devemos tomar com releitura e com plágio. A diferença entre os dois é muito importante para que a gente possa fazer uma obra dentro da lei. Mas antes de entrarmos diretamente no assunto da terceira etapa, eu quero aqui traçar com vocês de uma maneira muito simples e muito rápida um breve panorama do que nós vimos e nós ouvimos até agora. Então, para relembrar o que nós vimos na primeira etapa foram os movimentos artísticos. Nós caminhamos juntos entre a história da arte e nós vimos desde o Renascimento, lá atrás, até a arte moderna. Conhecer e ver um pouquinho das diferenças entre os movimentos, os destaques e as características das obras faz com que aumente não só o nosso conhecimento de arte, mas também o nosso conhecimento de mundo, o nosso conhecimento de época, o nosso conhecimento de cultura. Na segunda etapa, o que nós vimos foram os elementos visuais. Quando nós olhamos para uma arte e quando nós tentamos ler uma arte, a leitura que nós devemos fazer vai muito além do que é bonito ou do que é feio. Nós devemos usar o nosso conhecimento dos elementos e como eles se juntam para que aquilo seja formado. Para que a gente entenda então a composição de uma arte, a gente deve entender como é que os elementos conversam entre si e como eles juntos conseguem formar aquilo que nós estamos vendo. E quando nós temos conhecimento dos elementos visuais, nós não só apenas vemos a imagem, mas nós podemos sentir, porque é na combinação desses elementos que nós entendemos qual é o sentimento que o artista expressou ao fazer aquilo. E entrando agora na nossa terceira etapa, releitura. E o que vem a ser uma releitura? Reler uma obra de arte é, antes de tudo, ler novamente a arte buscando uma nova interpretação, e é sem se desviar do completo do original. Nós podemos fazer uma releitura utilizando uma referência artística e, por meio dela, dar origem a uma nova produção, reinterpretando essa mesma referência. A releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra, tendo como referência uma obra anterior, para dar a essa nova obra outro sentido, acrescentando a ela um toque pessoal. Então não se trata absolutamente de uma falsificação ou de uma cópia. Assim como uma obra de arte pode levar a várias interpretações, ela pode inspirar diversas releituras. Uma releitura bem-sucedida, ela depende antes de tudo da compreensão da leitura da obra. Reler uma obra, então, não tem absolutamente nada a ver com reproduzi-la. Para reler é preciso antes interpretá-la, e depois, num exercício de criatividade, nós podemos recriá-la. Ao reler uma obra, nós não precisamos utilizar a mesma técnica empregada na obra original. Nós podemos até mesmo usar outras linguagens artísticas. O foco principal de uma releitura é a criação de algo novo, que na sua maioria mantém um elo com a obra que serviu da inspiração. Então, para fazer uma releitura, é preciso conhecer um pouco do artista e da obra, biografia, artista, os artistas do seu tempo, os mestres que admirava e a técnica que ele usava. Muitos artistas utilizaram a releitura para homenagear outros artistas e para se aperfeiçoarem. Na arte, o exercício da releitura é de grande valor, pois ele fornece resultados que se tornam conhecidos e estes se transformam numa referência no estudo da arte. A releitura da obra de arte é um exercício de conhecimento e de criatividade. E nós não devemos confundir a releitura com a cópia. A releitura ela se sustenta na premissa de outra interpretação, de outro jeito de ver e de sentir. Reler uma obra ela pode ser um excelente exercício artístico. E para a gente adentrar um pouquinho a lei dos direitos autorais, vamos conceituar o que é uma obra adaptada e derivada. A lei dos direitos autorais, em seu artigo 5º, define: para os efeitos desta lei, considera-se 1. Derivada, aqui constituindo criação intelectual nova, resultada da transformação de obra originária. Portanto, nós entendemos que obra adaptada é toda aquela que deriva da obra primígena e o segundo autor elabora uma releitura daquela e menciona o nome da obra em seu autor original. Nós vemos muito disso na dramaturgia, por exemplo, onde obras lindíssimas da literatura elas acabam virando peças de teatro, novelas, filmes, quadrinhos, e por aí vai, tantos outros exemplos. Ou seja, a obra derivada ou adaptada nada mais é do que uma releitura de outra obra já existente. Implica novamente dizer que o segundo autor interpreta sua maneira a obra primígena e a transforma segundo os seus critérios de criatividade. Então o que vem a ser um plágio?
Plágio é a apresentação de obra alheia como se fosse própria ou copiar boa parte dela e colocar na sua obra. O plágio, então, é o ato de apresentar uma obra intelectual protegida pela Lei 9.610 de 98, de qualquer natureza: texto, música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual, e que contém grande parte da obra originária ou copiá-la na íntegra. E por incrível que pareça, existem pessoas que são tão cara de pau que simplesmente copiam algo que não é dele, copiam de maneira vexatória, de maneira 100% copiada realmente, e colocam o nome, colocam a assinatura e dizem: fui eu que fiz. Isso é plágio e isso é crime. Parte da doutrina jurídica, inclusive, denomina plágio como furto intelectual. Porém, nós não aderimos tal corrente, tá? Porque uma vez que o conceito de furto subentende subtrair coisa alheia móvel, a subtração é o ato de tomar para si aquilo que não está sob a sua legítima posse, ou de que não seja da sua propriedade. No plágio, nós vimos que o plagiador ele não retira a posse do autor da obra, pois a posse continua com o autor. Porém, para fins didáticos, nós podemos dizer que o plagiador ele comete um furto moral da obra, já que a reproduz na íntegra ou copia grande parte dela. Ao plagiar, o plagiador ele está se apropriando indevidamente da obra intelectual de outra pessoa e assume a autoria da mesma, sem mencionar nome, sem mencionar a obra, sem mencionar o respectivo autor. Então, finalizando, mas sem pretensão nenhuma de esgotar esse assunto, e muito menos de impor algum tipo de pensamento arbitrário, eu deixo aqui uma provocação para você, para que você comece a indagar, perguntar diante de toda vez que apreciar uma obra de arte: qual a referência desse artista? Em quem ou em qual obra? Quais os traços? Quais as técnicas que ele usou para que isso aqui fosse realizado? Qual o contexto histórico e político que o autor estava inserido? É uma releitura de alguma obra mais conhecida? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou enxergando? E assim eu finalizo a terceira etapa do meu projeto. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. O que eu desejo a todos vocês que assistem agora até o final é sucesso. Que Deus abençoe e ilumine o caminho de cada um. Que vocês possam se tornar grandes profissionais, exemplos para muitas pessoas. Até o próximo projeto.